Os filmes de investigação criminal conquistam milhares de fãs todos os anos. No universo forense, os mínimos detalhes podem significar a resolução de um crime ou a prisão injusta de um inocente. Um fio de cabelo, uma gota de sangue ou uma fibra de algodão são decisivos. Até os detalhes mais simples, como a última refeição da vítima, podem solucionar um assassinato. Para quem já assistiu CSI ou Dexter, sabe que entender bem a cena de um crime pode ajudar a encontrar o assassino ou, no caso do Dexter, esconder o culpado. Após identificado o corpo, a cena é isolada para que nenhum vestígio seja alterado. Depois, são procurados indícios e absolutamente tudo é documentado. E então, assim como nos filmes, é iniciada uma busca incansável. Mas, antes de tudo, não se esqueça, um bom investigador precisa ter ao seu lado a ciência, a lógica e a lei. Essas são 5 técnicas de investigação criminal que inspiraram os filmes. Número 1. A capela abandonada. Em plena Segunda Guerra Mundial, encontrar um cadáver abandonado em uma construção antiga não era algo incomum. Mas esse caso demonstra o quanto uma boa investigação faz a diferença na cena de um crime. Londres, 1941. O corpo de uma mulher foi encontrado no porão de uma capela em ruínas. Naquela época, muitas construções foram destruídas pela Blitz, uma campanha de bombardeios estratégicos no Reino Unido promovidas por Hitler. O crime tinha tudo para passar despercebido pelas autoridades, como mais uma vítima da Segunda Guerra. Mas a história ganhou outros rumos. Descobriram que havia um osso quebrado na garganta da vítima. Possivelmente havia sido estrangulada. As técnicas forenses também apontaram o momento da morte, 12 a 15 meses antes de ser encontrada. Procuraram registros de pessoas desaparecidas e encontraram o nome de Rachel Dobkin. Morava na mesma cidade e o seu marido, adivinha, trabalhava bem próximo da capela. Usaram uma técnica forense chamada de superposição, comparando uma fotografia do crânio com um retrato da suposta vítima. Isso foi decisivo para a polícia. O marido de Rachel foi condenado pelo crime. Ele havia assassinado a esposa e escondido o corpo nos escombros da explosão para que pensassem ser mais uma vítima de bombardeio. Seu plano foi desmascarado. Número 2. Corpos sem decomposição. Em 1911, as técnicas de investigação não eram tão avançadas quanto hoje. Este caso que eu vou te contar surpreendeu as autoridades e alertou os investigadores sobre um fenômeno raro, primordial para a solução do crime. 2 corpos foram encontrados em uma pedreira inundada. Para a surpresa de todos, os corpos estavam em ótimo estado de preservação, já que constataram que o crime aconteceu 18 meses antes. Depois de todo esse tempo, os corpos boiaram. A polícia apontou que os corpos entraram em estado de saponificação, um fenômeno raro em que a gordura do corpo é transformada em uma espécie de sabão. A preservação foi tão intensa que o patologista Sidney Smith e o cirurgião Little John, depois de analisar os cadáveres, puderam indicar com certeza até mesmo a última refeição que os rapazes fizeram. 18 meses antes, era um caldo. Esse detalhe ligou os crimes à família dos jovens. Eles foram mortos pelo pai depois da refeição e jogados na pedreira. Para entender melhor o que havia acontecido com os corpos nesse caso raro de decomposição, Smith e Little John roubaram partes das vítimas para estudar o que aconteceu. Eles fizeram isso sem autorização da polícia. Número 3. Retrato falado. Esse tipo de técnica é usado há séculos. Além de uma boa memória fotográfica, capacidade de identificar rostos e um ótimo talento para desenhar, o retrato falado demorou algum tempo até provar o seu valor. A polícia precisava de uma técnica que fosse rápida e certeira. Foi aí que surgiu o Identity Kit, um sistema criado por Smith e Wesson. Ele funciona da seguinte maneira: diversas características faciais são separadas em folhas diferentes.
Assim, de acordo com a descrição, esse conjunto de detalhes se juntam, formando um esboço do retrato. Essa tática ajudou a facilitar e muito a construção desses rascunhos. Com o Identity Kit, é possível montar um retrato em poucos minutos. Esse sistema foi eficiente em muitos casos, em especial no ano de 1958. Um serial killer chamado Harvey Gladman atraía mulheres com uma boa lábia prometendo uma carreira de sucesso como modelo. Ele as fotografava antes dos crimes. Uma história parecida com os casos do maníaco do parque aqui no Brasil. Depois de um retrato do assassino, ele foi preso, provando a eficiência do sistema Identity Kit. Número 4. Perfis de DNA. Essa é uma tática forense bastante utilizada em roteiros de filmes e séries. Esse sistema, DNA Profiling, foi criado em 1984 por Sir Alec Jeffreys. 3 anos depois, o suspeito errado de um duplo homicídio estava sendo investigado. O teste de DNA foi aplicado na investigação e logo encontraram o responsável pelos crimes. Seu nome? Colin Pitchfork, o primeiro criminoso capturado utilizando o DNA Profiling. A partir daí, o uso dessa ferramenta foi se aprimorando. Imagine a cena: um corpo no meio da sala, uma poça de sangue e a ausência da arma do crime. Na mesa da cozinha, encontraram 2 copos de uísque usados. Em um, identificaram o DNA da vítima. No outro, o DNA do nosso primeiro suspeito. Esse recurso está sendo aprimorado no Brasil e promete, no futuro, ainda mais eficiência. Em uma situação como essa cena que eu te contei, moléculas de DNA são retiradas dos vestígios da saliva no copo. Através disso, são apontadas características físicas que podem dar um rosto ao criminoso. Essa nova técnica promete identificar até mesmo a cor dos olhos do indivíduo. Para que esse sistema se torne eficiente no Brasil, será preciso criar um mapeamento genético nacional para que sirva de comparações nas investigações. Número 5. Identificando o criminoso. Continuando a nossa cena hipotética, depois de analisada a cena do crime, descobriram que a saliva no outro copo era da esposa do homem assassinado. Na hora do crime, ela estava no salão de beleza e as câmeras comprovaram isso. A investigação parece ter entrado em um beco sem saída, quando de repente é encontrado vestígio de sangue debaixo das unhas da vítima, um detalhe que potencialmente poderá levar ao principal suspeito. Esses são os passos para identificar o criminoso: amostragem, extração, purificação, quantificação, amplificação e, por fim, detecção. A amostragem coleta o sangue, o outro material, para revelar o DNA. Depois disso, é feita a extração e isolamento dessa carga genética por meio de tecnologias avançadas. Esse DNA é retirado do meio das células e posteriormente avaliado e amplificado. Depois disso, o perfil genético é formado. No Brasil, essa técnica ainda precisa ser aperfeiçoada. Sem um banco de dados para comparar e traçar perfis, de nada servirá esse recurso. E assim, ficaremos sem saber de quem é o sangue encontrado. O nosso crime continuará sem solução. Eu sou Antônio Bocco e espero você aqui no Fatos, no próximo vídeo.